Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo 1, diz o seguinte: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e compre madeira de pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes se entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Zafã, e este o leu. Então o escrivão Zafã veio a ter com o rei, e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Zafã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Zafã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Zafã, a Aquibor, filho de Mecaías, a Zafã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amados irmãos, eu sei que talvez a leitura deste texto não seja tão fácil de ser compreendida logo a primeiro modo, devido a alguns nomes que fogem um pouco da nossa habitualidade de lermos. Mas ao buscarmos ao Senhor, uma palavra que veio aqui à minha mente e de fato tocou no meu coração, foi a expressão que o sacerdote disse ao rei: achamos o livro da lei na casa do Senhor. Aqui está falando do rei Josias. Rei Josias, ele começou a reinar com muito pouca idade. Ele tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar em Judá. Uma criança ainda. Claro que na sua gestão, no seu reinado, ele estava sendo amparado pelos nobres, pela sua mãe, que estava ali ensinando como deveriam proceder, embora ele ocupava o trono, mas as decisões eram daqueles mais velhos. Só que Josias, ele vinha de uma história um pouco complicada, pois a sua família, o seu avô e o seu pai, afastaram Judá da presença de Deus. O seu avô, chamado Manassés, ele reinou em Jerusalém durante 55 anos. Manassés foi um rei terrível diante do Senhor. Ele fez o que era mal perante Deus. Ele fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor Deus. Manassés, ele consegue levar o povo para longe da presença. Ele consegue afastar o povo do Deus a qual eles deveriam seguir. Manassés começou a colocar coisas dentro do reino: imoralidade, prostituição, idolatria, coisas que feriam a santidade do Senhor. E essas coisas foram colocadas por rei Manassés dentro do contexto de Judá.
Durante 55 anos, Manassés foi esse rei, que parece que usado pelo inimigo, estava levando o povo para longe da presença de Deus. Apesar de que no final da sua vida, ele se arrepende, mas o pecado já estava sobre aquela nação. O pecado já estava sobre aquele povo, que tinha absorvido as práticas pecaminosas que ele mesmo havia incentivado. Quando Manassés morre, o seu filho, chamado Amon, ele se levanta como rei. E aquilo que era ruim se tornou ainda pior. Porque se Manassés era ruim e conduziu o povo para longe da presença de Deus, esquecendo da lei do Senhor, esquecendo dos preceitos do Senhor, muito pior fez ainda Amon. Amon começou a reinar com 22 anos de idade, se não me falha a memória. E ele reinou durante apenas 2 anos. Amon foi tão ruim, que os próprios nobres que estavam à sua volta armaram a sua morte. Mataram ele em sua casa, de tão ruim que era aquele rei. Devido àquela morte prematura de Amon, foi colocado então o rei Josias como o rei de Judá. Josias, ele não tinha um bom referencial dentro da sua casa. Ele não tinha bons exemplos vindo dos reis que antecederam, seu pai e o seu avô. Mas ele tinha a história de Davi. Embora ele não viu presencialmente a história de Davi, porque este rei Josias, ele foi 13º rei de Judá. E nós sabemos que Davi, ele foi o 2º rei de Israel. Havia uma distância muito grande de gerações entre Josias e Davi. Mas a história de Davi foram escritas nos livros dos reis, no livro das crônicas. E ele agora tem como exemplo, ele puxa para a sua vida o exemplo de Davi. E mesmo sendo ainda muito jovem, ele começa a pautar a sua vida sobre aquilo que Davi tinha feito. Ele começa a tomar Davi como exemplo, e diz a palavra que ele andou segundo o caminho de Davi, seu pai, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Ele foi de fato um bom rei. Diz-nos a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34, que quando Josias tinha 16 anos de idade, ele começou a buscar ao Senhor. Embora tinha sido ensinado, embora ele sabia da história do rei Davi, da intimidade que Davi tinha com o Senhor, ele agora com 16 anos, ele se propõe a buscar com mais intimidade, buscar mais profundamente. E quando ele começa a buscar ao Senhor, ele começa já a fazer uma reforma dentro da nação. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, eles se afastam do pecado. Enquanto Manassés, ele instituiu o pecado dentro da nação e se afastou de Deus, Josias fez o caminho inverso. E ele começou a se aproximar de Deus e, consequentemente, as coisas ruins foram saindo daquela nação, foram saindo daquele território. Mas tudo que ele fazia era pautado naquilo que ele tinha ouvido, naquilo que ele tinha lido da história do rei Davi. Aos 26 anos de idade, enquanto ele estava agora reformando a casa do Senhor, estavam reparando a casa do Senhor, algo por acaso acontece. Um homem, ao estar lá no meio daquele trabalho, no meio daquela obra, porque foi o texto que nós lemos, vemos que aqui era uma obra que estava sendo feita. E aqui o rei Josias vai mandar o pagamento para aqueles homens que estavam trabalhando, os construtores, os edificadores, os carpinteiros. E o relatório que eles dão ao rei é: achei o livro da lei na casa do Senhor. Essa palavra me veio ao coração por algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, o relatório era: achei o livro da lei. Queridos, só se acha algo que está perdido. Eu vou repetir. Só podemos achar algo que está perdido. Só que nós não estamos tratando de algo comum. Aqui o texto não vai falar de um objeto qualquer. Ele vai falar sobre a Torá, sobre a lei de Deus escrita por Moisés. Alguns estudiosos dizem que era a Torá completa, que é os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Outros vão dizer que é apenas o livro de Deuteronômio, não sabemos. Mas o de fato é que é o livro da lei, o livro que regia o povo, o livro que o próprio Senhor inspirou Moisés para trazer códigos de ética para o povo, estava perdido.
estava perdido. Ao ler esse texto, eu fico pensando, irmãos, quantos que aqui estão têm uma Bíblia em sua casa, mas a tem perdida dentro da sua casa? Pastor, eu não perdi minha Bíblia, eu sei onde minha Bíblia está, mas talvez a tua Bíblia não passa apenas de um mero objeto de decoração na tua estante. Se a tua Bíblia, ela não tem a tua visita todos os dias, ela está perdida. Ou ela, ou você. Muitas pessoas têm perdido o prazer de estar buscando a palavra. Há pessoas que tratam a Bíblia como qualquer coisa, por isso que eu digo que para muita gente isso aqui é apenas um evento. Para nós que cremos no Senhor e sabemos a importância da palavra, este é um marco. Não é apenas um evento social, não. Aqui nós estamos marcando o território, enaltecendo e agradecendo a Deus pela palavra revelada a nós através da Santa Bíblia Sagrada. Entenda, eu entendo, queridos, que muitas pessoas têm perdido a lei do Senhor, têm se afastado do Senhor. Há pessoas que não dão devido valor à Bíblia. Alguns nem a têm na sua casa. Quantas e quantas pessoas eu já perguntei se tinha Bíblia, as pessoas falam assim: eu acho que tem uma. Eu acho que talvez a minha esposa deve ter. Estão perdendo o referencial de Deus. Queridos, uma coisa você precisa ficar certo, que a Bíblia é a boca de Deus falando à humanidade. Pastor, mas é palavra de homem. Claro, porque o homem pode escrever. Permita-me aqui fazer uma comparação de uma palavra até meio que chula. Mas certa feita alguém chegou para um crente e disse: eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. E aquele homem meio que ignorante, ele disse: tu queria que fosse escrito por quê? Por macaco? A palavra de Deus é inspirada. O que eu acho engraçado é que quando você vai ao médico e você vai se consultar, você está sentindo uma dor, o médico te dá uma receita. Você sai do hospital e vai para a farmácia e compra exatamente aquilo que o médico escreveu. Algo, talvez você nem sabe o que está escrito ali, mas você leva. Não é uma palavra de homem? Mas você não acredita? E por que então duvidar da palavra do Senhor? Que é o único livro que fala do passado, que fala do presente, que fala do futuro. O único livro que fala de mim está aqui. Por quê? Porque quando eu leio a palavra, eu me encontro nela. Eu me encontro confrontado pelo pecado. Eu me encontro consolado pelo Espírito Santo através da palavra. É o único livro que fala de você. Passa céus e terras, mas a palavra do Senhor permanece. Reis se levantaram, governos se levantaram e caíram, mas a palavra de Deus permanece. É o livro mais amado e mais odiado em todo o mundo, onde pessoas começam a empreender lutas contra a Bíblia, mas ela tem prevalecido, porque ela é a palavra de Deus. Governos comunistas tentam evitar que essa palavra chegue ao coração de muitas pessoas, porque eles sabem que quando essa palavra chega no coração do homem, ele liberta. E mesmo estando debaixo de um governo comunista, ainda assim estão libertos na sua alma, porque a nossa liberdade não está condicionada à lei que vivemos. A liberdade está condicionada ao Espírito, à alma que o Senhor nos libertou, a condição do nosso Espírito. Essa é a palavra. Esta é a palavra de Deus, que está perdida em muitas casas. Talvez você não tenha uma Bíblia. Talvez você tenha e não lê. Talvez você lê e não pratica. Está perdido. Mas nessa noite eu quero te chamar a atenção, para que você possa achar a lei de Deus na sua vida. Achar a lei do Senhor. Comece a revirar a sua alma, comece a revirar o teu coração e coloque a Bíblia como referencial a ser seguido, como exemplo a ser seguido. Em nosso estatuto, na maioria das igrejas evangélicas, diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, porque quem tem a palavra não precisa de mais nada. Quem tem a palavra não precisa de acréscimo. Quem tem a palavra de Deus não precisa da palavra do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Achei o livro da lei. Isso me chamou a atenção. Se achou, é porque estava perdido.
Salmo 119, verso de número 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No texto original, essa mesma palavra que tem como sinônimo escondi, ela tem guardei. Guardei. Se a palavra está guardada no teu coração, você não perde. Se a guardada está a palavra no teu coração, se a palavra está guardada na tua vida, você não a perde. Você nunca vai se esquecer dela. Jesus Cristo, ele venceu mediante a palavra. Quando Satanás se levanta contra nós, só uma maneira de nós vencermos é através da palavra. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, todas as vezes que o diabo lançava uma proposta, o Senhor Jesus falava: está escrito, está escrito, está escrito, porque ele guardou a palavra no seu coração. É isso que nós devemos entender. Se houve uma perca, é porque talvez houve um descaso. Se houve um descaso, é porque talvez não foi dado o devido valor. Achei a lei do Senhor, não um objeto qualquer, era a lei do Senhor. Uma outra coisa que me chama a atenção no texto é onde foi achada. Ele disse: achei a lei na casa, achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha que coisa interessante. Talvez alguns críticos poderiam dizer: então foi perdida dentro da casa. Talvez alguns críticos poderiam começar a falar que existem muitas casas que se denominam casa de Deus, que está com a palavra perdida lá dentro. Talvez alguns críticos vão falar assim: tá vendo, perdeu a lei, se desviou da lei, esqueceu da lei. Mas eu não quero ser aqui crítico, não quero ser pessimista. Eu quero olhar esse ponto, esse versículo de um outro ponto. Porque embora tenha sido perdido, mas o lugar que ele achou foi na casa do Senhor. Há uma frase que diz o seguinte: não procure uma igreja mais perto da tua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Nós não podemos ser no comodismo de querer poder andar poucos metros, porque talvez nem todo lugar que fala de Deus de fato, o Senhor está lá. Nós estamos aqui, graças a Deus, uma união de igrejas. Eu louvo a Deus por isso. Mas a Bíblia já nos afirmava que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. Alguns estariam ensinando coisas que procediam de demônios. Então não é porque tem uma placa na frente que talvez você vai encontrar a lei do Senhor lá dentro. É necessário você entender, ser racional. Há um ditado que diz que todo lugar que fala de Deus, Deus está lá. É errado. Como assim, pastor? Depende de como se fala. Depende qual é a minha concepção de Deus. Porque em alguns lugares falam de Deus, mas não o honram como Deus. Em alguns lugares falam de Deus, mas diminuem o seu poder. Em alguns lugares falam de Deus, mas falam de uma maneira totalmente errônea a palavra, totalmente longe da palavra. A palavra foi achada dentro da casa do Senhor. Eu não me refiro aqui a denominações, não. Porque se denominação fosse importante, a placa da igreja fosse importante, ela ficava do lado de dentro e não do lado de fora. Estamos aqui em uma reunião do povo de Deus aqui neste lugar. Estamos aqui pregando o Evangelho, pregando a Bíblia, pregando aonde de fato podemos encontrar com o Senhor. Tem gente que não está conseguindo encontrar a lei porque está buscando um lugar errado. Estão sendo ensinados de uma maneira equivocada. Está sendo ensinado de uma maneira deturpada. Um dos episódios que me chama a atenção está registrado em Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo 41. Conta ali que a família de Jesus foram para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Ao voltar e regressar para a sua terra, Maria perdeu Jesus. Olha só, Maria perdeu Jesus. Só se deu conta quando chegou na sua cidade. E ela então começou a procurar, diz a palavra que ela começou a procurar entre os seus parentes, entre algumas pessoas. Mas Jesus não estava lá. Você só vai achar Jesus se você procurar ele no lugar certo.
Você só vai encontrar a lei se você procurar no lugar certo. Você só vai encontrar a verdade se você procurar no lugar certo. Não achou Jesus. Quando foi encontrar, Jesus estava lá no templo. Ele disse: eu estava na casa do meu pai. Não procura Jesus em qualquer lugar, porque Ele não está em qualquer lugar. Entenda isso. Você não vai encontrar a pregação da palavra em qualquer lugar. Quem me conhece sabe, eu tenho um compromisso com Deus. Eu não sou animador de auditório. Eu não prego, eu não assumo no púlpito para pegar o que o povo quer. Eu não sou como um comerciante que vê a demanda do povo e fala: se o povo quer isso, eu vou dar aquilo. Se o povo não, nós temos compromisso com a verdade, com a palavra, temos compromisso com o evangelho. Aquilo que Deus mandar falar tem que ser falado, porque é Ele que nós devemos obedecer. Vivemos um tempo hoje que a palavra de Deus, a lei do Senhor está sendo amortecida, que as pessoas estão querendo alargar a porta que é estreita, que as pessoas querem alargar o caminho que é apertado. Pregam muitas vezes o evangelho que prepara a pessoa para viver na terra, mas não prepara a pessoa para viver no céu. Muitos evangelhos que dizem evangelhos que são pregados só fala daqui, que você vai alcançar aqui, que você vai vencer aqui. Mas enquanto Jesus disse que aqui nós teríamos aflições, mas Jesus prometeu um lugar de paz, um lugar de renovo, um lugar onde as lágrimas seriam enxugadas, um lugar onde o cansaço seria descansado, é lá na presença. O evangelho que tem que ser pregado, o evangelho da lei, é o evangelho de renúncia, é o evangelho que cobra do homem a mudança, é o evangelho que não você pode vir do jeito que você está, mas Deus é tão poderoso que Ele não permite que você fique do jeito que você está, porque Ele muda a tua vida, Ele muda o teu caráter, Ele muda a tua palavra. É a lei do Senhor. A Bíblia não pode ser lida pela metade. A Bíblia é completa. O que tem de Gênesis a Apocalipse serve para nós. Ela é a palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Onde foi achada? Na casa do Senhor. Quer conhecer a Bíblia? Então vai para a casa do Senhor. Diz-nos a palavra que ela foi achada, a palavra do Senhor, a lei do Senhor foi achada. No versículo de número 11, o sacerdote leu, o escrivão, leu para Josias. É interessante que ao ouvir a palavra fez algo na vida de Josias. Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Ailquias, o sacerdote Aicão, filho de Zafã, Aquibor, filho de Micaías, Azafã, o escrivão, Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Ao ouvir aquelas palavras, preste atenção. Eu disse no início da palavra que Josias foi um bom rei. Ele andou segundo o conselho de Davi. Ele andou se espelhando em Davi. Mas agora que ele ouve o livro da lei, Davi percebe, ou melhor, Josias percebe que mesmo sendo ele honesto, mesmo sendo ele temente a Deus, ele ainda estava errado. Ainda tinha algumas coisas que não ensinaram para ele, que os seus pais, Manassés, seu avô, Amon, seu pai, não havia passado para ele. Ele sabia alguma parte, mas não sabia tudo. Sabe o que eu chego à conclusão aqui? É que Josias era alguém sincero, mas estava errado. Existem pessoas que estão sinceramente errados. São pessoas que acreditam nos ensinamentos que foram lhe dados, mas ninguém ousou um dia falar a palavra de uma maneira clara. Eu tenho alguns anos de crente, e nesses anos de evangélicos, muitas vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa vai falar assim: eu nunca tinha prestado atenção nisso, porque eu aprendi a minha vida inteira dessa maneira. Eu lembro que quando eu era criança,
A minha mãe não deixava eu chupar manga e beber leite no mesmo dia. Talvez alguns aqui vão se identificar com isso. Porque falava o seguinte: se chupar manga e beber leite no mesmo dia, o que causava? Morria. Eu tinha um medo, irmão, de chupar manga e beber leite no mesmo dia. Pense. Minha mãe dizia, não pode. Aí quando eu cheguei na adolescência, eu aprendi que tinha vitamina de manga. Suicida. O cara era suicida, meu irmão. O cara tomar uma vitamina de manga quer morrer mesmo. É pior do que chumbinho de rato. Só que a gente tomou. A gente bebe. E nada acontece. Pelo contrário, a gente desfruta do sabor tão bom que é. Mas por que a gente ficou tão preso naquilo e se limitando? Porque nós aprendemos uma mentira como se fosse verdade. Nós aprendemos uma mentira como se fosse verdade. E tem muita gente que é ensinada uma mentira, mas acredita que aquilo é verdade. Até no momento que eles vão ler na Bíblia. E quando chegam na palavra, vem que aquilo que foram ensinados até aquele momento, embora fossem pessoas sinceras, embora fossem pessoas fiéis, mas ainda assim era errado. Tem muita coisa aqui neste livro que confronta muitos ensinamentos que você teve até hoje na sua vida. Mas você só vai conhecer essa verdade se você a ler. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas sinceras, fiéis, de bom caráter, que não entendem ainda a palavra, porque ninguém explanou, ninguém expôs, ninguém disse o que era o A mais B aqui. Por quê? Porque tem uma Bíblia em sua casa, mas está apenas como um adereço de decoração na sua estante, ou no aparador da sala. Há pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não tem prazer ainda de abrir as suas páginas. Não foi à toa, querido, que esse versículo aqui foi muito bem escolhido, foi até proposta do nosso irmão Sam. Todos aqueles que aqui estão e passarem por essa praça que vão entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O que gera vida em você não é apenas aquilo que você come fisicamente, porque existe uma vida eterna, que só será saciada, só será plenamente saciada se você obedecer a palavra do Senhor. Quando Josias ouviu aquilo, ele entendeu, fala, eu estou errado. A Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, como sinal de luto. Ele era correto, ele andava segundo o conselho de Davi, mas ele entendeu que o conselho de Davi não era pleno, porque ainda tinha muita coisa na lei que ele ainda não estava fazendo. Por isso que ele vai dizer, intercede a Deus, busca o Senhor para interceder por nós, por esse povo, porque os nossos pais não praticaram coisas que dizem ao nosso respeito. Se você quer conhecer a verdade, não se prenda à tradição. Ah, mas é porque meu pai, é porque minha mãe, querido. Talvez o teu pai e tua mãe são muito sinceros, mas talvez ele não conheça essa verdade, por isso que não pode passar para você. Só existe uma maneira, querido, do homem ser salvo. É conhecer a verdade do Senhor. Pastor, eu leio, mas não entendo. Querido, entenda. Se você compreender pelo menos um versículo e Deus falar no teu coração, você pode alcançar a salvação. Há pessoas que vão para o inferno conhecendo a Bíblia toda, porque conhecem, mas não praticam. Mas há pessoas que vão para o céu com apenas um versículo. Quando você entender que o Jesus Cristo é o Salvador da tua alma, quando você entender que Jesus Cristo não foi apenas um grande mártir do passado, um grande líder do passado, mas Ele é o Filho de Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vai para o céu, e foi para o céu e vai nos buscar. Quando você entender essa verdade, a tua vida vai mudar. Quando você entender que você é um pecador, que nós somos pecadores. Talvez você fale, pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Querido, a palavra que eu me falo nessa noite não é para te machucar, mas é para te confrontar e te conduzir ao céu. Todos nós, diz a palavra, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não estou aqui porque eu sou perfeito. Se eu fosse perfeito, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Não, eu poderia ter morrido. Mas Ele fez o sacrifício perfeito, porque ninguém que nascido de mulher, nascido da vontade da carne, de fato é perfeito. Todos nós somos dependentes do Senhor e dependemos do seu sacrifício vicário para alcançarmos a vida eterna. E essa é a história que nós lemos aqui nessa palavra. Entenda,
Josias foi confrontado. Ele viu que ele era bom, mas ainda faltava alguma coisa. Uma vez um jovem chegou perto de Jesus e disse assim: bom mestre, o que farei para ser salvo? Jesus disse para aquele homem: guarda os meus mandamentos. E ele perguntou quais. Jesus deu uma lista para ele. Deu uma lista. E ele falou assim: olha, tudo isso eu tenho observado desde quando eu era bem jovem. Jesus então disse: agora tu quer ser perfeito? Só te falta uma coisa. Vai, venda tudo que tens, reparte com os pobres, depois você vem e me segue. Diz a palavra que aquele homem saiu cabisbaixo, porque ele era dono de muitas riquezas. Esse homem foi quase salvo. Ele obedecia os mandamentos, mas ele não era desapegado à riqueza. Quantas pessoas são quase salvas? São pessoas que praticam atos honestos, praticam boas obras, fazem caridade. Só que isso, nada disso pode te salvar. Nada disso. Efésios 2:8. Ele diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 diz que nós somos feituras de Deus para as boas obras. Temos que sim fazer boas obras, mas não nos colocamos nela a confiança de nossa salvação. Talvez falte ainda alguma coisa. Talvez falte você compreender uma verdade que até hoje talvez ninguém falou com você. Talvez você precise compreender uma verdade que até agora você não entendeu. Mas eu te aconselho, leia a palavra, porque os seus olhos se abrirão. Leia a palavra, que os teus olhos vão se abrir para o Senhor. Quando Josias leu a palavra, ou melhor, ouviu a palavra, e a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra, ele tem uma atitude. E lá no capítulo 23, até o capítulo 25, ele vai fazer uma aliança com Deus. Ele vai reafirmar a aliança com o Senhor. Não existe maneira de nós nos colocarmos indecisos quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Em alguns versículos nos confronta. Há muitas pessoas que ficam em cima do muro. Há muitas pessoas que não assumem um compromisso com Deus. Quando você entende isso aqui de verdade, quando você compreende essa palavra, você sabe que o teu único meio de salvação é fazer uma aliança com Deus. A história bíblica nos conta um episódio onde Filipe foi para Samaria. Depois ele foi levado pelo Espírito para o deserto para pregar para um eunuco que lá estava. O texto diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe vai correndo do lado do carro e diz: tu está entendendo o que tu lê? Ele disse: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Pararam o carro, Filipe sobe no carro. Começou daquela escritura, Isaías capítulo 53, daquilo ali. E a Bíblia diz que Filipe apresentou até Jesus, até Cristo. Olha que coisa gloriosa que aconteceu. Quando aquele eunuco entendeu de quem se falava, e o que se falava através desse livro, ele mesmo mandou parar o carro em um determinado local que havia água. E o eunuco pediu dizendo: está aqui a água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: isso te é lícito, se tu crês de todo o teu coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo. Olha a transformação que isso fez. Lendo a palavra. O grande reformador Martinho Lutero, monge, vivendo uma vida enclausurada dentro da religião, ele começou a ler e os seus olhos abriram. E ele fez uma reforma que nós conhecemos como reforma protestante. Diga-se de passagem que não foi ali que nasceu o Evangelho. Diga-se de passagem, porque se tivesse nascido ali não seria reforma, seria construção. Só se reforma algo que já existe e não algo que está novo. A gente constrói. Ali era uma reforma, porque a igreja no seu primórdio, no seu primeiro século, a igreja era uma. E depois, ao longo do tempo, foi se desmantelando, foi se desviando às vezes do propósito. Mas Deus levantou esse homem, lendo a Bíblia,
E o Senhor abriu os seus olhos. É a palavra. Josias, ao ver aquilo, ele vai renovar a aliança com Deus. E no capítulo 23 nós vamos perceber que ele fez uma total limpeza em Judá. Ele tirou de Judá tudo aquilo que os seus pais haviam colocado. Ele tirou de Judá tudo aquilo que simbolizava pecado diante do Senhor. Quando você ouve essa palavra, quando você é confrontado por ela, tudo que é de ruim na tua vida sai. É como uma água limpa dentro de um copo com água suja. Você pega um copo com água suja, coloca debaixo de uma torneira com água limpa. E na medida com que a água limpa entra, gradativamente a água suja sai. Assim é a transformação que a Bíblia faz na nossa vida. Quanto mais a Bíblia está no nosso coração, mais livre do pecado nós somos. Quanto mais a Bíblia está no nosso coração, mais uma vida temente a Deus nós temos. Quanto mais a Bíblia está no nosso coração e nas nossas práticas, mais de Deus nós temos. Porque é a palavra que vai fluindo. E a Bíblia diz, e eu termino aqui, no versículo de número 25 do capítulo 23. 2 Reis 23, versículo 25. Que diz o seguinte. Está se referindo aqui a Josias. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, e dele nunca mais se levantou outro igual. Olha que marca que Josias deixou na sua geração. Ninguém, nem antes, nem depois dele, houve um rei, houve um líder, que se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. Aqui nos mostra que ele se converteu pelo seu sentimento, pelos seus pensamentos e suas ações. A conversão de Josias foi plena. Sabe por quê? Porque ele achou o livro da lei. Porque ele achou o livro da lei. Porque ele ouviu o livro da lei. E porque ele decidiu praticar as coisas que contém nesse livro, no livro da lei. Talvez vocês, alguns aqui podem não entender, mas eu repito o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Nesse grupo de pessoas que aqui estão, tem pessoas que viviam na prostituição, mas conheciam a palavra e foram mudados. Pessoas que viviam nas drogas, mas conheceram a palavra e foram mudados. Pessoas que viviam num mundo de devassidão, mas conheceram a palavra e foram mudados. Pessoas que eram alcoólatras, viciadas em todos os tipos de droga, todos os tipos de bebida, seja o que for, mas conheceram a palavra e foram mudados. Porque esta palavra não é a palavra de Rafael, que falha. Esta é a palavra de Deus, revelada ao homem, através dos séculos e séculos. Se você talvez nunca ouviu Deus falar no teu coração, saiba que nessa noite Ele está falando. Leia minha palavra, pratique minha palavra, obedeça minha palavra, e a tua vida será mudada para a glória e honra do seu santo e bendito nome. E é por isso que é um marco aqui neste lugar. É por isso que eu não vejo esse encontro que nós estamos apenas como um evento. Eu vejo como um marco, como de fato nós estamos tomando posse de territórios, e nós estamos declarando que existe algo que pode mudar a nossa nação, que existe algo que pode mudar a nossa cidade, que existe algo que pode mudar a nossa vida. Eu preciso falar isso para os nossos governantes. Joãozinho, que está aqui já passando o bastão, e Guto e Duguinho Guto, que vão assumir o bastão. Vocês podem ter vários assessores, vocês podem ter várias pessoas ali assessorando vocês, os ajudando em todas as leis. Mas eu digo uma coisa: se vocês usarem a Bíblia, a história de vocês será diferente.
Se vocês colocarem a Bíblia como regra de fé e ver o que o Senhor quer, certamente esse governo será um governo diferente. Não será apenas um governo talvez próspero politicamente. Não. Mas a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E só há justiça quando nós encontramos na palavra. Porque o único que pode mudar não é a Constituição. Embora esta palavra, ela serve de modelo para muitos países a colocar em sua Constituição algumas coisas aqui, preceitos éticos daqui. Mas saiba que só ela, só a palavra de Deus pode mudar a vida de uma nação, a vida de uma cidade, a história de uma cidade e a história de uma vida. Só ela pode mudar a tua vida. Só ela. Um dos pontos da reforma protestante era só a Escritura. Só ela e nada mais. Somente a Escritura. Que Deus fale ao teu coração.